Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui agora, definitivamente, com toda a nossa grade de programas de volta. Os programas vão mudar no arranjo, não é? Antes, as entrevistas eram aos sábados e aos domingos. Agora, a gente tira do domingo, traz uma das entrevistas para quinta-feira e a outra no sábado, sempre às 21 horas. 21 horas da quinta-feira e 21 horas do sábado. E na noite de hoje é com prazer imenso que eu recebo aqui Silvio Mariano. Vamos manter os programas, já essa semana agora, Silvio Mariano na quinta, Charles Kemp no próximo sábado, 21 horas, com o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Esse programa de hoje é o programa Resenha Literária, que traz o subtítulo de Em Algum Lugar do Jardim, porque partimos do pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a cada mês, eu trago uma verdadeira flor da literatura espírita do meu jardim, trago uma obra espírita da minha estante, o meu jardim é a minha estante. E o Silvio Mariano traz uma flor da literatura espírita do seu jardim, não é? Porque o desiderato desse programa se baseia naquele axioma de que toda casa sem livros é como jardim sem flores, o que é uma realidade retumbante, né? Pessoal, então vamos iniciar o programa. Hoje eu não vou trazer meu livro, Silvio Mariano vai trazer dois, tá bom? Extraordinariamente pela volta do programa, não é? Vamos aqui conversar com meu amigo Silvio Mariano, aquela conversa maravilhosa de sempre, né? Uma conversa fraterna. O Silvio é agradabilíssimo. E o tema de hoje promete. O tema a gente já anunciou durante a semana, né? Sobre a psicometria. Que faculdade impressionante. Vamos ver o que é isso. A psicometria, ok? Então vamos lá, vou colocar o Silvio na tela. 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Silvio Mariano para mais um programa Resenha Literária. Na noite de hoje, o Silvio vai trazer aqui duas obras, não é? Mas deixa eu dar boa noite a Silvio Mariano. Silvio Mariano, dia novo de programa, aqui estamos, depois de um certo ato. Tudo bem contigo, Silvio? Como é que você vai? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. E estamos felizes por estarmos nessa nova temporada, nas quintas-feiras, e trazendo essa grande informação. Ô Silvio, você acertou em cheio, porque na verdade é como se fosse, não, é uma temporada nova, né? Porque já são Exatamente. tantos programas, né? Cada programa desse aqui no canal já tem uma série, você pode até maratonar, se quiser, né? Mas, Silvio Mariano, eu posso mostrar aqui na tela os livros que você vai trazer hoje? Pois Pode não, ser? está. Pessoal, dá uma olhadinha aí na tela. Bem, meus queridos irmãos, olha aí, o Silvio traz hoje dois lançamentos, né? De José R. Bucana, ou literalmente, se preferirem, José R. Buchanan, Manual de Psicometria, o alvorecer de uma nova civilização, editora Pensamento. A outra obra que o Silvio traz aqui, também lançamento, de William Denton, A Alma das Coisas, tomo 1, Pesquisas e Descobertas Psicométricas, também da editora Pensamento. Deixa eu voltar aqui para conversar com o Silvio sobre esses verdadeiros achados. Pronto, Silvio Mariano, mostrei as duas obras. Silvio, mas deixa eu fazer uma pergunta a você. Houve algum evento ou acontecimento para nesse mês aqui agora você querer trazer esse tema da psicometria? Realmente houve algo no mês de janeiro. Meus familiares de Natal vieram, minha filha, meu genro e os netos, e nós fomos fazer uma visita
ao Instituto Brenan, que é um museu lá na Várzea, um museu espetacular, e vamos dizer assim, autoconceituado no Brasil e no mundo. Então, como o museu tem muitas novidades, eu vi muito, vamos dizer assim, armas antigas, vi indumentárias daqueles que iam lutar com aquelas armações de ferro, os cavalos, exatamente protegidos, quer dizer, coisas que foram adquiridas exatamente em alguns países que havia esses eventos, além de relógios, pintura de um grande pintor francês, Debré. Então eu disse assim, comecei a imaginar, eu comecei a me lembrar que no Espiritismo há um estudo que é a psicometria, que normalmente já é relatado, né, de que as pessoas, vamos dizer assim, aqueles possuidores daqueles objetos, normalmente vêm aos museus, porque há, às vezes, uma ligação muito afetiva com aquele que lhe pertencia, ou de algumas batalhas, tudo isso. Aí eu digo, rapaz, é um tema que vai me despertar para na próxima contato com o programa de Bruno Tavares nós comentarmos. Silvio, impressionante, né? Você que é espírita, você faz uma visita dessa, você já tem outro olhar ali, não é? A história viva, é como se você estivesse observando e sentindo que a história viva está ali, não é? Mas me diga uma coisa, Silvio, quem é que a gente pode categorizar no Espiritismo como um grande autor que se debruçou sobre o tema? Há alguma obra específica sobre psicometria? Olha, essa obra, que é um livro antigo, está até assim a capa principal, porque foi editada em 1933, e eu nasci em 48, quer dizer, é muito antigo, uma obra rara, de Ernesto Bosano, esse cientista italiano que tão grande estudou essa parte científica naquela época. Então, os enigmas da psicometria, dos fenômenos, a telecinesia, quer dizer, ele usa até um linguajar, hoje assim, mais científico. Então, ele foi nós devemos muito a esse autor que já se encontra no mundo espiritual, trabalho belíssimo, não só sobre esse campo da psicometria, mas sobre os transportes, sobre se os animais tinham, vamos dizer assim, tinha vida espiritual. Ele participa de uma reunião mediúnica que até um animalzinho, um cachorrinho, deu uma mordidinha no calcanhar dele, assim. É algo que a gente tem que fica até deslumbrado com essas informações que muitos acham não tem essa concepção. Ô Silvio, ninguém escreveu mais sobre espiritismo do que Ernesto Bojano, né? Todos esses fenômenos, ele tem um livrinho, né, Silvio? Tem um livrinho muito, A Crise da Morte. Ele foi muito, vamos dizer assim, muito produtivo na parte científica, né? Na parte científica, Aksakoff, essa parte, esses grandes sábios, ele foi, eu acredito, um dos maiores. Você veja bem, ele trata da psicometria, ele tem uma obra xenoglossia, né, Silvio? Exatamente, a xenoglossia que nós sabemos que é muito hoje, é muito comum nas igrejas evangélicas, de uma maneira, até na católica, nas igrejas carismáticas, de que eles falam língua diferente. Só o que acontece é que na xenoglossia ele diz que aquilo tem uma finalidade. Em Atos dos Apóstolos tem um fenômeno que lá comentou que uma hora dessa o pessoal já está embriagado, porque está falando em vários, ninguém está. Mas que era um fenômeno xenoglóssico, que ali era exatamente o pessoal ia para Jerusalém, de várias, os judeus se dividiram e foram para outras regiões, quando naquela época eles voltavam para Jerusalém, então foi dada a mensagem em cada idioma daquele povo. Então, a xenoglossia está baseada nisso, quer dizer, até nisso o Espiritismo explica. Né? O Silvio, voltando para os enigmas da psicometria, né, que é uma obra impressionante. Silvio, eu queria que você explicasse para a gente, né, na obra, se não me falha a memória, o Bojano explica
a questão do Vesúvio, não é? Da erupção do Vesúvio, que atingiu Pompeia e Herculano, mas o Bosano se detém sobre Pompeia, né? Como é que é essa relação da psicometria com a erupção do Vesúvio, Silvio? Às vezes, sabe que ainda hoje se estuda, porque foram descobertas, depois que foram, vamos dizer assim, através da arqueologia, feita a remoção de lavas, etc., foram descobrindo residências, cadáveres que foram, vamos dizer, incinerados instantaneamente. Então, isso tem uma história. Mas, para reforçar mais essa história, antes dessas escavações, tinha pessoas que tinham esse tipo de mediunidade, que era, em termos da psicometria, que ele descreveu aquele momento na explosão ainda, quer dizer, feito no início do século, do ano 2000, o ano de referência, o ano 1, vamos dizer assim, e dali, então, vamos dizer assim, ele sentia as lavas caindo, o povo correndo, aquele drama. E nós sabemos que lá em Pompeia foi que o próprio Emmanuel desencarnou nessa época. Ele descreve isso no 50 anos depois, que ele perdeu a esposa, que foi trucidada no ciclo romano, na época de Nélia, que inclusive ele estava presente, que ela estava com a roupa da escrava, e ele descreve exatamente aquele momento. Então, é uma coisa, a psicometria, as informações mediúnicas através de Chico Xavier, no livro 50 anos depois, não é? Então, tudo isso, você vê a grandeza do que é o Espiritismo. Ô Silvio, você citando aí esse episódio de Pompeia, né? E relacionando a psicometria. Silvio, a gente sabe que a ciência da arqueologia, né, estuda os vestígios dos antepassados. Eu te pergunto, Silvio, a gente pode fazer uma relação da arqueologia com a faculdade da psicometria? Completamente. Porque, através da psicometria, várias informações, vamos dizer assim, principalmente do Egito Antigo, quantas informações pessoas que tinham esse dom repassou, coisas que praticamente, vamos dizer assim, além da psicometria de Roma, nós temos informações até da formação, vamos dizer, daqueles primeiros habitantes da Terra, através das raças, que o psicômetra, ele dá informação, logicamente, que a ciência, sabe, que é muito exigente, e a psicometria vem trazer sempre essas grandes informações, desde o início, inclusive dessas anotações, mas a ciência é muito exigente. Não é só um psicólogo informar que houve aquilo. Eles têm que ter alguma coisa, porque está ligado ao materialismo, né? Essa é uma informação de ordem espiritual não tem um valor para os materialistas, mas é um grande subsídio, não é? Quantas informações? Ô Silvio, a gente podia dizer assim, Jesus tem uma afirmativa, não é? Que não há um só fio de cabelo da nossa cabeça que caia, que o Pai não saiba, né? Silvio, quer dizer que é como se fosse uma cinemateca do além, que tudo que a gente vive durante as reencarnações fica gravado no éter. É mais ou menos assim, Silvio? Exatamente. Você vê o seguinte: eles, segundo informações, todos nós tivemos uma vida e várias reencarnações, mas tudo fica armazenado no nosso perispírito. Então, tudo que você possa imaginar da Terra, da vida, tem em bibliotecas espirituais, diz que os mesmos livros que nós temos aqui na Terra, tem também no mundo espiritual. Agora, você imagina, porque ainda hoje, muita coisa, vamos dizer assim,
sobre a vida de Jesus, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, pesquisa no mundo espiritual. Apesar de Amélia Rodrigues ter convivido, Joana de Ângeles, não é? Naquela reencarnação, né, ela convivia com Maria. Em tudo, é de uma grandeza, é de uma coisa. É como se todos os átomos têm uma interligação, né? E ele diz que entre um átomo e um ser angelical, mas começou no átomo, que é a primeira, não é, partícula. Ô, Então, essa Silvio, grandeza. Silvio, é por isso Chico Xavier confessou para o Martins Peralva, que você conhece o Martins Peralva, autor de Mediunidade e Evolução, estudando a Exatamente. mediunidade, Aqui do Nordeste, né? Aqui da Sergipe, Egito. Sergipe. Silvio Mariano, o Chico confessou a ele que quando psicografou há 2000 anos, o Chico Xavier viu aquelas cenas. Exatamente o que possibilita o Chico ver aquelas cenas é porque realmente estão gravadas no ETA, né, Silvio? Exatamente. Ele disse que, inclusive, estava aquelas casas romanas, que Chico também tinha essa mediunidade da Impressionante. psicometria. Então, ele viu aqueles, como diz assim, os Césares, aquilo todo, era como se fosse uma cena cinematográfica. Ele viu tudo, acompanhou tudo, é de uma grandeza, não é? Impressionante. Agora, uma coisa, você veja que o tema é tão interessante que eu gosto muito desse livro, Vadimeco. Vadimeco, Vadimeco. formidável. Então, olha, você veja a quantidade de livros que ele informa aqui que pode encontrar o tema, inclusive tem o próprio livro Lázaro Redivivo, que teve sobre psicometria, nos domínios da mediunidade, que é outro livro, Mecanismo da Mediunidade, não é? E hoje, para acabar, e hoje eu até encontrei na própria, aqui que diz que é a psicometria, na Bíblia Sagrada, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, dizendo que é um 19, está em Atos dos Apóstolos 19, deixa eu ver, 19, está aqui. A tal ponto, quem pegava nos lenços e aventais usados por Paulo para colocá-los sobre os doentes, estes eram libertados de suas doenças e os espíritos maus eram afastados. É um fenômeno também de psicometria, porque aquele lenço de Paulo levava a botar no doente e havia um efeito magnético elevado. Está aí. Só. Então, você veja que. Agora, eu fico feliz como o esforço dessas pessoas, porque uma pessoa feita Luiz Pessoa de Guimarães, que fez o Vadimeco, é um esforço muito grande, meu amigo. Muito Olha grande o mesmo. volume, não é? E isso já facilita quem faz a palestra, saber onde é que pode encontrar o tema, não é? Silvio, você é formidável, Silvio, porque eu tenho um grupo de estudo na sexta-feira, não é? Então, na última sexta-feira, eu falei para o pessoal que, quando a gente fosse estudar, seria bom a gente ter esses livros, né? De Luiz Pariano Júnior. Outro livro muito bom é Espiritismo de A a Z. O de Luiz Exatamente. Pariano é Dicionário Filosófico de Espiritismo. E você traz o maior de todos, que é o Vadimeco. Silvio, precisa estudar com isso junto, né? Que inclusive o Vadimeco, essa palavra em latim, vai comigo. Quer dizer, ele já lhe ajuda, não é? De uma grandeza. Eu sou muito fã de comprar livros, tipo assim, dicionários das obras de André Luiz, de Divaldo, porque alguém vai e coleta uma informação. Aí já traz aquilo, dicionário da alma, não é? A pessoa quer comentar sobre um tema, ele vai ali e encontra sobre tudo. O Silvio, você vê a obra mais científica, dizem, né? A obra mais da parte experimental, o Livro dos Médiuns. O último capítulo, Kardec coloca o vocabulário espírita, né?
Exatamente. E você veja, isso aqui, esse tema que nós estamos comentando, o próprio Allan Kardec comentou, como ele diz aqui no livro. No livro dos Espíritos, abordou os fenômenos similares, descrevendo da dupla vista. Porque a gente nunca pode se afastar de Kardec. Pois A é. gente tem que estar sempre concentrado em Kardec, né? E a psicometria é algo, assim, palpitante. Pronto, Silvio, agora vamos para os dois livros, né? O livro do Joseph Buchanan, o Buchanan, do Joseph Buchanan, Manual da Psicometria, é um manual mesmo, É o manual Silvio? mesmo. Ele mostra aqui na agenda as faculdades psíquicas, a psicometria ligada à ciência médica, à política, na literatura, na intuição profética, na antropologia. Você vê, né? É, o esboço original da psicometria, as faculdades desenvolvidas. Então, ele já dá um roteiro para. Porque aqui é o seguinte: a pessoa precisa entender que eu gosto muito de livro. E vou pegando, lógico, não posso ler a todos, que é muita. É feito o livro dos espíritos. Tem pessoas que dizem, eu já li e entendi. Viana de Carvalho está Chico, Adivaldo, que se ele passar 100 anos, cada vez que ele lê o livro dos Espíritos, e tem companheiros nossos aqui da doutrina que já veio dizer que o livro dos Espíritos estava desatualizado. Quer dizer, a pessoa nem leu direito, já está querendo tirar para um ponto de vista de vedetismo, dizer que está desatualizado. Não está nada desatualizada. A doutrina espírita está bem delineada porque ela foi, vamos dizer, inspirada no Espírito da Verdade, que é Jesus Cristo, que foi Jesus. Então, tudo. Uma coisa que eu vi interessante, um aprendizado que também para mim dentro dessa lição, é dizer que é o seguinte, que o médium intuitivo, a gente pensa que só a psicografia, lógico, a psicografia é a carro-chefe de todos os romances, o grande trabalho de Chico Xavier, mais de 400, quase 500 livros, a psicografia com ele. Mas a mediunidade intuitiva, ela pode vir de tal maneira, tão indireta, que é um grau elevado de mediunidade. Ela é mais elevada do que a psicografia, que ela era o caso de Kardec. Ele tinha muita intuição, a tal ponto de que ele escrevia sem saber o que estava escrevendo. Aquilo era como se fosse um comando mental que ele fazia aquelas anotações. Entendeu? Então, é só aprendizado. Para a gente aqui é aluno a vida toda aqui no Espiritismo. Não tem professor, não. Todo mundo aqui é aluno. O Silvio, a segunda obra do William Denton, A Alma das Coisas. Veja bem o que é que eu quero te perguntar, não é? O título é muito sugestivo, né? A Alma das Coisas. Silvio, eu me lembrei da afirmativa do Leon Denis, não é? A alma dorme na pedra, sonha na planta, acorda no animal e desperta no homem, né? Silvio, a alma dorme na pedra já denota que tem um psiquismo ali nos minerais em ação, não é? Aí eu te pergunto, de acordo com o título da obra, A Alma das Coisas, quer dizer que cada objeto está impregnado também de uma vida psíquica. É isso, Silvio? Exatamente. Tudo, tudo. Ali é como se você pega uma pedra, aí aquela pedra tem uma composição, elementos, elementos ligado à química de cada elemento que formou aquela pedra, e nós sabemos que está tudo impregnado porque dizem que até o nosso corpo nós fazemos parte das estrelas, que são as explosões das novas, que aqueles elementos vêm e que faz aqui nosso ferro, essas coisas, nosso sangue, tudo isso. Então é de uma grandeza que a gente não tem nem como definir, não é? Então está exatamente nisso. A pessoa pega e diz, olha, essa pedra aqui vem de tal lugar. Dizem que normalmente, assim, às vezes,
havia materializações de objetos, e na hora os espíritos diziam, essa pedra vem de tal lugar, porque cada tipo de formação tem um elemento que faz parte, entendeu? E a gente não sabe, né? Só a espiritualidade para poder informar isso. O Silvio, na literatura espírita, que outros autores, você citou Bolzano, mas da parte mediúnica aqui no Brasil, que outros autores citam o fenômeno da psicometria? Tony Ivone, Chico Xavier. Na obra Nos Domínios da Mediunidade, né, o André Luiz cita alguma coisa, eu queria a tua opinião, né? Ele cita Uau. que um casal vai adquirir num armazém de móveis antigos um espelho. E havia um espírito ligado àquele espelho. Aquele casal recém-casado leva o espelho, só que aquela moça, o espírito da moça, tinha relação com um rapaz de outra vida, ela foi abandonada. E ao adquirir aquele espelho, ela se liga ao casal novamente e vai começar o seu processo de reencarnação. Quer dizer, isso é possível mesmo de acontecer, Silvio, né? Você compra Sim, um objeto antigo, traz junto o kit todo. traz o kit todo. Inclusive, isso aí, a gente fica exatamente mostrando o que muitas vezes eu me lembro de um fato. Assim, a gente falou da obra de André Luiz, mas teve um fato que Divaldo não, Chico Xavier contou, que uma pessoa procurou, como todo mundo vai em busca de um auxílio, aí chegando lá, ele pegou, aí Chico recomendou que fizesse o evangelho no lar. Oh, eu faço o evangelho no lar, etc. Né? Então, o que acontece? A pessoa começou fazendo o evangelho no lar, e ele, eu não sei se era garimpeiro, mas ele adquiriu uma pedra preciosa, muito cara, e levou para casa. Tempos depois que ele estava fazendo o evangelho, os ladrões chegaram lá no centro, na casa dele, e levaram esse objeto. Então o homem voltou desolado para Chico, dizendo que estava fazendo o evangelho, queria aquela pedra para tentar educar os filhos, e que ele fez o evangelho, em vez de ajudar, ele teve um prejuízo, porque roubaram essa pedra preciosa. E Chico disse: meu filho, olha, agradeça a Deus que essa pedra preciosa estava impregnada de crimes. Então, aquelas pessoas que foram assassinadas por conta dessa pedra, estava tudo ali acompanhando aquele ambiente da sua casa. Então, só ia lhe fazer mal. Então, isso foi um efeito de psicometria que Chico teve informações, porque os espíritos estavam impregnados pelo próprio objeto. Então, quando foi levado, a casa dele voltou até a paz. Teve um prejuízo material, mas essas coisas são corrigidas e o céu não desampara, não é isso? Então, são essas coisas que a gente precisa ver e tem sempre. Agora, uma coisa interessante é que a pessoa, para ter psicometria, não precisa, no caso assim, ele vai ter conhecimento, mas aquilo já vem impregnado na alma dele. Já vem impregnado. Silvio, então me diga uma coisa, né? Você sabe o fenômeno do déjà vu, né? Silvio Mariano pode ter vivido noutra vida em algum país e vai visitar esse país. E chega em determinado local, determinado sítio, e tem aquela sensação, já tive aqui, já vi. Isso também tem algo a ver com a psicometria, né? Aquela energia que o espírito reconhece, né? Exatamente. Eu tenho um amigo meu, trabalhou comigo na empresa que eu trabalhei, e que ele foi fazer um curso na Holanda. E ele me disse que quando chegou numa cidadezinha próximo, parece que é Alemanha, um negócio assim, ele disse a mim, essa pessoa, eu não vou dizer que ele é materialista, mas ele leva assim, às vezes até conversando comigo, até meio na brincadeira, mas ele disse que tinha certeza de que nessa cidade ele tinha já vivido lá. E é uma pessoa que não tem Olha, ligação nenhuma com o espiritismo, não é?
Então, isso. E, além disso, você veja que Divaldo Pereira Franco, quando esteve aqui em Recife, esteve lá no Monte dos Guararapes, que teve aquela Batalha dos Guararapes, da expulsão dos holandeses, que ele disse que ainda tinha guarda, vamos dizer assim, holandeses, soldados holandeses, montando guarda. Quer dizer, quanto tempo? 200, 300 anos, mas a mente daquele espírito ainda acha que está naquele ambiente. Não é? Silvio Mariano, que programa interessante, né? Como tudo que há na doutrina espírita, né? Essa variedade de temas, né? Então, os enigmas da psicometria. Ô Silvio, quer dizer que há mais mistério entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia? Isso aí é o que eu digo assim, a gente a cada dia vai aprendendo, e eu fico uma coisa encantada, porque eu vou assim, a doutrina espírita é um número ainda pequeno, mas é como se fosse uma condição divina, que foi definido o espiritismo ser a verdade, que ela vai trabalhando lentamente, porque essas obras, eu imagino que era que lia praticamente há 60 anos, 70 anos, 80 anos, porque havia devido à própria dificuldade impregnada pela própria igreja, o número de interessados, até para quem queria saber o espiritismo aqui no Brasil, tinha que saber francês, coisa que hoje a gente vê aí pela internet, com traduções em vários idiomas, russo, francês, esperanto, tudo isso. Então, aqui devagarzinho vai se... Não é? Uma doutrina que tem 160 anos, vamos dizer assim, é jovem, não é? 160 anos do espiritismo. Nós verificamos, nós falamos aí em Leon Denis, esse ano está completando 180 anos de nascimento dele, não é? Leon Denis, 2026. Então, são essas coisas que a gente fica... Tem um processo que a gente não entende. E a espiritualidade trabalha de uma grandeza que a gente nem pode imaginar. Bom, você já deu a deixa, né? Sobre Leon Denis, essa data histórica, né? A gente vai tratar com Charles Kemp aqui no canal, né? Silvio, querido, maravilha. Vou pedir para você fazer a prece final do programa, pode ser? Com muita alegria. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus para que Ele nos abençoe, nos proteja, nos ilumine. Que abençoe a humanidade, abençoe o Brasil, abençoe a todas as religiões, porque o Espiritismo não veio para combater religião nenhuma, veio para servir de suporte. E que possa haver mais entendimento entre todos nós aqui na Terra, e que as guerras desapareçam. Que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como sempre faço, dedico esse programa à minha mãe Eva, que habita o plano espiritual. Minha mãe, te amo, como sempre. E mês que vem estarei aqui com Silvio Mariano, sempre com um tema interessantíssimo, com obras em lançamento ou obras já históricas do movimento espírita. Estaremos aqui mais uma vez, né? Silvio Mariano, um abraço, viu? Tudo de bom. Até para... Igualmente. Viu? Paz e bem. Igualmente. Dói, 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 dói. Mas este samba vai doer na consciência. Dói, 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 dói. Mas este samba vai doer na consciência. Maria, eu sonhei que estava passeando no jardim de nosso lar. Encontrei o André, que foi logo dizendo eu precisava lhe falar. Tenho visto o planeta, a coisa tá preta, é necessário lembrar que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Nas casas espíritas, maneiras estranhas eu pude notar. Luzes multicoloridas, frases indevidas, orações quilometrais. E fica a gente perdida, a verdade escondida, eu preciso alertar que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar.
boiadeira que não dá para encarar. É médium que funga, que grita e se agita sem saber controlar. Tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Tem gente que pensa que é dono do centro e em tudo quer mandar. Tem um tal de médium guia e a Virgem Maria, imagine no que dá. E o pior dessa besteira é que não é brincadeira.